Enem. Se ao ouvir essa palavra você ficou todo arrepiado e desceu um suorzinho que vai da nuca até o rego, significa que você vai fazer a prova no dia 5 e 6 do 11 e ainda não está preparado. Por isso, no República de hoje, nós vamos conversar com o professor que vai dar algumas dicas para tornar essa missão um pouco menos impossível. Eu sou Vinícius Yelo e está no ar o República Ativa. Galera, nós vamos conversar um pouquinho com o professor Gleison Silva. Ele vai passar algumas dicas para quem vai fazer o Enem. Professor, bom dia. Qual seria um método adequado para os candidatos estudarem para a prova? Visto que tem uma grande quantidade de matérias, qual seria o melhor método? Primeiro, bom dia Vinícius. Acho que o melhor método, primeira coisa que nós pensamos, eu acho que a maioria dos estudantes tem e erram muito, é pensar que você se preparar para o Enem, você se prepara em pequeno prazo. Todas as preparações para o Enem, ela demandam tempo. Então, um estudo e uma preparação para o Enem demanda longos prazos. Primeira coisa, eu acho que a coisa mais básica que tem de você pensar uma preparação para o Enem, é você organizar um cronograma. Organizando esse cronograma, você deve priorizar muito a questão dos testes. Acho que o estudante precisa se familiarizar como são feitas as perguntas no Enem, como que o Enem se organiza no aspecto da construção de perguntas. Isso é muito importante. Começar um estudo pelas suas dificuldades também é muito importante. Eu acho que é uma sacada legal. E não estudar na última hora. Então, o último dia, no dia da prova, é um dia que você não precisa estudar, na verdade não deve estudar. Se você não aprendeu até o último dia, no último dia você não vai aprender. Então, o último dia deve ser o dia de descanso, o dia para você relaxar e se preparar para a prova, que é uma prova tensa. Professor, na sua opinião, o ensino que é oferecido para os candidatos que estudam em escolas públicas é suficiente para ir bem na prova? Infelizmente não. O sistema, nós sabemos que hoje o sistema de educação pública no Brasil passa por uma grande crise e essa crise, um dos grandes pontos dessa crise é o aspecto pedagógico. A produção pedagógica no sistema educacional hoje público não contempla aquilo que eles precisam para ir bem no Enem, e não só no Enem, em qualquer outro vestibular. Então, um aluno de escola pública precisa se preparar muito, principalmente sozinho ou com apoios, com ajudas externas, porque só na escola a estrutura e o sistema inviabiliza isso. Infelizmente, um dos nossos problemas, dentre tantos, ainda é a educação, né? Outra pergunta, professor, é com relação à disciplina de língua estrangeira. Qual dica você pode dar, visto que muitos candidatos não possuem esse tipo de formação e tem basicamente aquele conhecimento que é passado na escola? Qual dica você pode dar para eles? Acho que a primeira coisa é ler a prova de forma tranquila. Mesmo a parte de língua estrangeira, mesmo você não sabendo ler a forma correta que se pronuncia a língua, e você procurar palavras-chave dentro do texto. Mesmo as perguntas de língua estrangeira possuem textos menores do que as outras perguntas de língua vernácula, só que procure palavras-chave dentro dela. Todas as perguntas de língua estrangeira possuem palavras-chave e essa mesma palavra-chave estará na resposta. As alternativas nas perguntas de língua estrangeira, ela sempre tem respostas totalmente opostas. Por isso que a palavra-chave pode ser uma ideia e uma estratégia interessante para você conseguir, pelo menos, eliminar outras que seriam totalmente infundadas a resposta. Das matérias que compõem a prova, qual delas você considera a mais complicada e que os candidatos deveriam focar um pouco mais? Eu acredito que a parte de ciências exatas, eu acho que é a parte mais difícil da prova, porque a parte de linguagem e suas tecnologias, a parte de ciências humanas e suas tecnologias é interpretação de texto. Então, você sabendo interpretar o texto, mesmo que você não conheça especificamente o assunto que está sendo abordado,
é muito mais fácil de você conseguir ir bem, se você tiver uma boa interpretação de texto. A parte de ciências exatas, matemática, física, química, ela é algo muito específico. Se você não sabe o cálculo, não tem outra alternativa. Então, acho que a parte de ciências exatas é um peso grande na prova. O ano passado, a prova de ciências exatas foi a mais difícil. A parte de química, ano passado, estava muito difícil. Então, acho que vale muito a pena se preparar para isso. E além de que a parte de exatas é a grande dificuldade da maioria. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a redação. Recentemente, o blog Novo Estudante e o site Catraca Livre divulgaram alguns possíveis temas para a redação do Enem. Eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar com um pouco mais de calma. Vamos lá, são eles: legado dos Jogos Olímpicos, liberdade de expressão, redução da maioridade penal, mobilidade urbana, causas e efeito da crise, homofobia, limites da internet e conceito de família. Professor, analisando esses temas, qual deles você acha o mais provável e, de modo geral, qual dica você pode dar para o candidato fazer a redação? Então, de fato, a redação sempre é uma grande surpresa. Todos os temas que caiu são temas que estão no cotidiano. Só que são temas que estão no cotidiano e que não geram problemas no seu aspecto político. Então, eu vi as publicações, eu acredito que a questão do conceito de família é algo muito forte, a questão da homofobia, que são debates que estão muito presentes na sociedade. Então, o tema do ano passado era algo que estava muito presente, que foi a persistência da violência contra a mulher, que era algo que estava sendo muito discutido, a questão da Lei Maria da Penha, o medo das mulheres de apresentar a violência, de denunciar a violência. O ano anterior a publicidade infantil. Então, são sempre temas que estão muito presentes no cotidiano da sociedade. Acredito eu que seja algo relacionado à sociedade ou algo sustentável. Está sendo muito comentado a questão da responsabilidade ambiental dentro das empresas, a ISO 14000 que está sendo muito propagada. Então, eu acredito que ou é algo muito social presente, lutas sociais e questões de mudança social, ou questão de sustentabilidade. Eu acredito nesses dois viés. Algumas coisas como o legado da Olimpíada, acredito que não seja algo tão presente, porque é algo ainda muito recente. Pode ser que para provas futuras, a herança ela acontece depois de um tempo, né? Não tão de imediato. Então, acredito que sejam possíveis temas para próximas, mas acredito que nesse momento seria algo que está sendo muito discutido, que são esses temas. A sustentabilidade, que é algo que vem se falando muito, a questão do acordo entre as nações para controlar o aquecimento global, isso pode ser muito comentado. E até a questão da guerra na Síria, questão da imigração, que é algo que esse ano e o ano passado foi muito discutido no mundo inteiro, a questão das pessoas, dos cidadãos da Síria estar migrando para a Europa, questão da não aceitação, isso é algo que também precisa ser pensado, porque é uma grande possibilidade de se cair. E de modo geral, como o candidato pode se preparar para fazer uma boa redação? Então, eu acho que você se preparar para uma redação, primeiro você tem que falar e usar argumentos que não sejam, primeiro, preconceituosos. O grande problema é você defender argumentos preconceituosos. A redação do Enem tem como um objetivo claro você apresentar uma solução para um problema social, para o problema proposto. O ano passado, a persistência da violência contra a mulher. O grande erro do povo, e por isso que tantas provas e tantas redações foram zeradas, foi que a galera tratou do tema e defendeu a violência. Então, tratar do tema de forma preconceituosa é um grande problema. E isso é fatal dentro de uma redação. Então, para você pensar numa boa redação, primeiro, as questões básicas é utilizar as regras ortográficas, compor boas argumentações, básico, né? Básico. Todo texto tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão. Escreva de uma forma clara,
de uma forma visível. Use o linguajar culto. A prova é muito clara de que a redação deve ser feita no linguajar culto, então ela não deve ter gírias, não deve ter palavras de uso comum. Isso são as questões básicas de estrutura da redação. E abordar o tema de forma sincera e de forma não preconceituosa. Então, não defendendo o problema, mas tentando achar um caminho para resolver. Mas também não tente achar um caminho que seja imaginário só. Tem que ser um caminho real. Acho que as soluções dos problemas tem que ser algo possível e não algo totalmente bizarro. É ser real, é ser realista, escrever de forma clara e usar argumentos bons. Então, uma boa argumentação pode te ajudar muito em escrever uma redação boa, em escrever uma redação que terá uma boa pontuação. E escrevendo de forma que não deixe dúvidas, né? Então, qualquer dúvida que tiver na sua redação, tente eliminá-las, para que seja uma redação coesa, uma redação bem composta e não fique nada em aberto. Professor, para finalizar, qual dica você pode dar para o aluno para ele se manter calmo durante a prova? Porque não adianta nada, você estudou, você se preparou durante um bom tempo, chega na hora da prova, você fica nervoso, ansioso, deu branco, pronto. Acabou, ano que vem de novo. Realmente é um problema que afeta muitos jovens, até no nosso dia a dia, mas principalmente na prova. Qual dica você pode dar para esse candidato ficar um pouco mais tranquilo na hora da prova? Eu acho que o controle da ansiedade é a grande sacada. A gente sabe que é difícil, ainda mais quem é ansioso, sabe que controlar a ansiedade é muito difícil. Acho que a questão é, você precisa ir para a prova de forma tranquila. Então, durma bem, um dia antes, descanse, não estude, descanse, tire um dia para você descansar. No sábado, tome um bom café da manhã, saia da sua casa tranquilo, porque a questão do trânsito é o que pega muitas pessoas e aumenta a ansiedade, por você ver que o horário está chegando próximo, você não está longe ainda da onde você vai fazer a prova. Então, saia de casa tranquilo, vá tranquilo, leve o seu lanche, porque a prova é cansativa. Nós sabemos que a grande dificuldade do Enem é que a prova é cansativa. São 180 questões em 2 dias, então ela é exaustiva. Então, tente fazer a prova de forma tranquila, relaxe. Então, uma dica muito importante é, se você está fazendo a prova, achou uma pergunta que você não sabe, não consegue, não fique batendo a cabeça nela. Muda, pula ela, faz uma marcaçãozinha e vai para frente. Porque se você não lembra ali, não adianta você ficar esforçando, você ficar se matando, que você não vai conseguir. Vale muito mais a pena você fazer as outras questões tranquilo e depois você voltar para ela. Pode ser que até você terminar, você se recorde do que você esqueceu. Se você ficar numa pergunta que você não consegue responder, isso só vai aumentar a sua ansiedade. Então, tem hora que é preciso. Sai um momento da prova, faz metade da prova, depois vai no banheiro, bebe um pouco de água, respira um pouco, para você poder sair um pouquinho daquele peso, daquela tensão. A prova, a tensão dentro do Enem é muito pesado. E isso pesa e aumenta absurdamente a ansiedade. Quem é ansioso sabe, eu quando fiz entrei em desespero quase. Então, controlar a ansiedade é um problema. Mas às vezes nós precisamos disso. Dá um pouquinho, esparece um pouco, respira, bebe uma água e volta para a prova e faz a prova tranquilo. Por favor, não chute, não desista da prova no meio do caminho. Então, vai ser cansativo? Vai ser cansativo. Mas pense que o seu futuro depende daquilo. Então, leia a prova. Mesmo que você esteja muito cansado, não desiste dela, não chute. Tente fazer, porque pode ser que por você desistir você vá mal. E pode ser que se você esforçar e aguentar um pouquinho, você vá bem. Então, vale a pena tentar, vale a pena se esforçar mesmo sendo cansativo. Muito legal, galera. O RA dessa semana fica por aqui. Quero agradecer ao professor Gleison que esteve aqui com a gente, a Viniproj que apoia a nossa ideia e hoje cedeu o espaço para a gente poder gravar esse programa, ao Bruno Martins que mais uma vez está conosco e quero desejar boa sorte para você que vai fazer a prova semana que vem. É isso, galera. O RA de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Valeu!